O número de extinções no Triássico Superior é contestado. Alguns estudos sugerem que existe pelo menos dois períodos de extinção no final do Triássico, com diferença entre 12 e 17 milhões de anos. Mais argumentos contra isso surgiram recentemente em estudo das faunas na América do Norte, no Parque Nacional da Floresta Petrificada. Existe uma única sequência de sedimentos do início do Caniano e Noriano. Uma análise de 2002 não encontrou nenhuma mudança significativa no paleoambiente. Os pitossauros, os fósseis mais comuns da época, experimentou uma mudança apenas no nível dos gêneros, e o número de espécies permaneceu a mesma. Alguns etossauros, os tetrápodes mais comuns, e os dinossauros primitivos passaram inalterados. No entanto, tanto pistosauros e aetossauros estavam entre os grupos de répteis completamente dizimados pelo evento de extinção no final do Triássico. É provável que tenha havido uma espécie de extinção no final do Carniano, quando vários grupos de arcosaurofos herbívoros morreram enquanto os herbívoros grandes tarapsídeos e os dicnodontes e os ciodontes traversodidae foram muito reduzidos na metade norte da Pangeia, a Laurásia. Estas extinções dentro do Triássico no final permitiram que os dinossauros se expandissem para muitos nichos que foram desocupados. Os dinossauros se tornaram cada vez mais dominantes, abundantes e diversificados. Permaneceram assim durante os próximos 150 milhões de anos. A era dos dinossauros iniciou no Triássico, mas foi no Jurássico e no Cretácico que eles reinaram. Ah, sobre o período Jurássico, temos as características gerais principais, né? Ele é o período de tempo em que alguns eventos importantes ocorreram globalmente, após o Triássico e antes do Cretáceo. O nome de Jurassic, né, vem das formações sedimentares carbônicas que ocorreram na região europeia do Jura, localizada nos Alpes. Consequentemente, o nome é Jurássico. Ao longo desse período, uma das principais características pelas quais se destaca é a hegemonia dos grandes dinossauros, para os quais muitos filmes foram feitos, e a divisão do supercontinente Pangeia nos continentes da Laurásia e Gondwana. A Austrália ela se separou da porção chamada Gondwana durante o Jurássico Superior e o início do Cretáceo. Da mesma forma, a Laurásia foi dividida nos que conhecemos hoje como América do Norte e Eurásia, dando origem a várias novas espécies de mamífero à medida que as condições ambientais mudavam para todos eles. Sobre a geologia jurássica. Esse período geológico ele é dividido principalmente em inferior, o médio e o superior. Estas são as épocas conhecidas dentro de um período. Recebeu o nome de Lias, Dodge e Mal. Durante o Jurássico, o nível do mar sofreu várias pequenas alterações, mas apenas no interior. Já no Jurássico Superior, foi possível observar algumas oscilações mais rápidas em questão de tempo que levaram à elevação do nível do mar, causando a inundação de grandes áreas na América do Norte e Europa. Nesse período, podemos apontar duas províncias biográficas, localizadas no que hoje conhecemos como Europa. Um conhecido como Tethys ao sul e outros Boreal ao norte. Todos os recifes de coral eles tiveram que ser extintos, em sua maior parte na província de Tethys. A transição que existiu entre as duas províncias se situou, né, no que hoje é a Península Ibérica. O registro geológico do período Jurássico é muito bom, especialmente na Europa Ocidental.
E é que nessa parte do continente ocorreram extensas sequências marinhas que indicam uma época em que grande parte do continente estava submerso em mares tropicais, com pouca profundidade. Devido à fama dessas áreas submersas, é conhecida como Patrimônio Mundial a costa do Jurássico e o Lagerstätten de Hausmande e Sordolfen. Sobre o clima Jurássico. Nesse período, as plantas acostumadas a um clima mais quente eram as que se espalhavam por quase todo o território. Essas plantas elas foram capazes de se estender até 60 graus de latitude. Tanto a flora, que pertencia à clivagem do sul do Gondwana, quanto ao norte da Sibéria, incluía vários grupos de samambaias, que eram capazes de resistir a geadas bastante fortes. Hoje, os parentes modernos dessas samambaias não são capazes de modelar geadas e baixas temperaturas com frequência. Tudo isso da existência de altas temperaturas fez com que as paisagens do Jurássico elas fossem ricas em vegetação do que as do Triássico. Especialmente havia muita vegetação abundante nas latitudes mais altas. Como eram bastante quentes e um clima úmido permitia que se estendesse por todas as selvas e florestas formavam grande quantidade de paisagem. É típico dos filmes jurássicos. É assim que as florestas também começaram a se espalhar pela superfície terrestre e se destacam famílias como as coníferas, semelhantes a pinheiros e auráqueas, né? As auráqueas, elas acompanhadas por vários tipos de samambaias e palmeiras. Certamente todas essas paisagens cheias de pós-vegetação farão lembrar alguns filmes jurássicos. Sobre a fauna e a flora, né? Durante o período jurássico, a flora teve uma relevância global, especialmente em altas latitudes. Não apenas as florestas terrestres, elas estavam cheias de coníferas e samambaias abundantes, mas jinquigóis e cavalinhas elas também estavam presentes. Nesse período, as plantas que apresentam inflorescências ainda não aparecem. Lembramos que, até agora, as plantas mais difundidas globalmente elas pertencem ao grupo das gimnospermas, ou seja, aquelas que não possuem flores. A distribuição diferencial da flora em toda a área terrestre é um verdadeiro reflexo da separação que existia entre as zonas equatorial e norte. O desenvolvimento de renas diferenciadas foi causado pela existência de inúmeras barreiras marinhas. Essas barreiras marinhas eram condicionadas por um gradiente de temperatura maior que ia da maior parte do polo ao equador. Esses gradientes térmicos não eram tão acentuados como são hoje, embora não haja evidência de... Isso significa que a hipótese de que as temperaturas eram altas e foram a causa da disseminação desse tipo de plantas é ainda mais corroborada. A flora que ficava longe do Equador ela correspondia às plantas das zonas temperadas. E todas essas paisagens jurássicas eram chamadas pelos nomes de Ciadófita, florestas de Gingico e as duas coníferas. Elas dominavam a paisagem. A modernidade ela permanece, mas as verdadeiras plantas com flores ainda estavam ausentes. O mesmo acontecia com as árvores de madeira dura. Quanto à fauna, os dinossauros eles se espalharam em escala global nesse período, sendo os animais que predominaram no planeta durante todo o restante do período. Bom, gente, essa foi nossa aula sobre o período Mesozoico, né? Sobre as eras. A era Mesozoica, na verdade.
e os períodos Jurássico, Cretáceo e Triássico. Vamos continuar falando sobre a biogênese e a biogênese na próxima aula. Então é isso. Valeu, pessoal, e até mais.